todos. É com muita satisfação que estou novamente aqui no fórum da IDC, quem aproveito desde já para agradecer. O meu nome é João Brito, sou Solutions Architect na Oracle e vim aqui falar-vos de oportunidades e desafios na inteligência artificial e a sua adoção pelas empresas. E venho também falar-vos da visão, venho transmitir-vos a visão da Oracle sobre este tema. Bom, então como eu disse na minha introdução, a inteligência artificial abre imensas oportunidades para as empresas. Os use cases de negócio que utilizam a inteligência artificial ou machine learning, que é um subset da inteligência artificial, os use cases são inúmeros. Por exemplo, podemos assistir atualmente a empresas que, através de algoritmos de inteligência artificial, procuram adaptar da melhor forma a sua oferta de produtos à procura existente. Da mesma forma, os retalhistas conseguem, através destes algoritmos, prever quais vão ser os picos de procura e fazerem uma gestão do seu estoque mais eficiente. Da mesma forma, na componente de experiência, é possível, através do conhecimento de padrões de utilização, personalizar experiências e produtos ao mercado, aos utilizadores em particular. Por exemplo, na banca, com inteligência artificial, consegue-se fazer uma gestão muito mais eficiente do risco, através de algoritmos de cálculo que trabalham imensas volumetrias de dados. Algoritmos esses que também são utilizados para detecção de fraude, para gestão de liquidez dos bancos, apoio ao trading, apoio na negociação. Por exemplo, na área do IT, assistem imensos use cases de automação de atividades do próprio IT. Ao nível da segurança, através do conhecimento de padrões de utilização, da detecção de anomalias na utilização de certas ferramentas, é possível fazer o enforcement automático de políticas de segurança. E ao mesmo tempo que toda esta eficiência é alavancada através de inteligência artificial e machine learning, isto permite também libertar as empresas, ou de outra forma, permite que as empresas consigam canalizar de uma melhor forma os seus recursos para explorarem novos modelos de negócio. E tudo isto assenta em três coisas muito importantes. Assenta em dados, em tecnologia e em pessoas. Em números, para comprovar a adoção generalizada e massificada da inteligência artificial pelas empresas, temos aqui um número a que a IDC chegou, que o investimento global em 2023 em inteligência artificial se deve cifrar na ordem dos 98 bilhões. Já a Deloitte, num inquérito que realizou alguns líderes de empresas, constatou que 63% destes líderes afirmam que a inteligência artificial é muito crítico hoje na alavancagem dos processos de negócios das suas empresas. E indo um bocadinho mais além, a McKinsey estima que no final da década a inteligência artificial será responsável por 13 trilhões em riqueza na economia global do mundo. Bom, e então, como eu disse, a inteligência artificial e o machine learning abrem muitas oportunidades às empresas, mas colocam desafios também. Para as empresas poderem tirar partido deste tópico, precisam de uma estratégia. E a elaboração de uma estratégia, a implementação de uma estratégia de inteligência artificial levanta muitas questões. Por exemplo, em primeiro lugar, perceber quais são os objetivos de negócio das empresas. Qual é o universo de dados necessário para atingir esses objetivos? Qual o histórico que eu preciso para esses mesmos dados? Como é que eu vou garantir que esses dados entram nas bases de dados ou nas ferramentas de gestão de informação da minha empresa?
esses dados têm que ser em grandes volumes. Será que eu vou ter capacidade de storage, que eu vou conseguir escalar em storage para fazer face a todas essas necessidades de informação? Como é que eu vou fazer a preparação desses dados? Como é que eu os vou transformar? Como é que eu vou garantir a qualidade dos dados e que esses dados são fidedignos, são bons para a criação de modelos de inteligência artificial? Como é que eu vou garantir a capacidade computacional necessária para calcular, para ter algoritmos de cálculo em cima de tal volumetria de dados? Qual irá ser a minha estratégia de deployment, de entrega desses algoritmos às minhas aplicações de negócio? Será que as minhas aplicações de negócio, que eu tenha agilidade suficiente dentro de casa para ter aplicações de negócio escaláveis, em que eu consigo fazer deployment rapidamente dos meus modelos de inteligência artificial e em tempo útil? Bom, e todas estas questões têm uma questão central. E a questão central destas questões, desta estratégia, é simples mesmos, são os dados. É a estratégia dos dados. Portanto, eu para encetar uma abordagem de inteligência artificial, eu tenho primeiro que conhecer os meus dados. Muito bem, tenho que dominá-los. Segundo a IDC, 80% do tempo que as empresas consomem a fazer nas suas abordagens de inteligência artificial, nos seus projetos, nos seus desenvolvimentos, 80% desse tempo é consumido na preparação, na procura e no governance dos dados, ou seja, na gestão dos dados. E há aqui um termo a que eu recorro com muita frequência, que é a liquidez dos dados. E eu gosto de usar este termo porque a liquidez dos dados tem uma afinidade grande com liquidez financeira. Se não o vejamos. Da mesma forma que eu tenho o investimento, o meu dinheiro aplicado num ativo ou num bem imobiliário, não é? E vou necessitar de esforço, se eu quiser usar esse dinheiro para fazer alguma compra, algum outro investimento, eu vou precisar de esforço, vou precisar de tempo, vou precisar de contratos. Portanto, tenho aqui um esforço grande, um esforço grande associado. Da mesma forma que eu tenho moedas diferentes, portanto tenho dólares, tenho euro, tenho que fazer transações entre elas, né? E tenho algumas moedas que até já estão caducadas, por exemplo, os escudos. Da mesma forma, eu também tenho dados em vários formatos. Tenho dados que estão no formato relacional, tenho dados que têm pouca estrutura, tenho dados que podem estar no formato JSON e eu também vou ter que garantir que quando utilizo esses dados em use cases comuns, eu vou ter que pô-los a comunicar ou conseguir utilizar esses dados utilizando uma linguagem comum. Portanto, tenho aqui também uma taxa cambial subjacente. Mas há aqui uma diferença importante nesta comparação, que é, ao contrário do dinheiro, um dataset, que o dinheiro eu uso e já não o tenho, não é? Portanto, se eu o gastei, já não o volto a ter. Ao contrário, com um dataset de informação eu consigo reutilizar esse dataset para vários use cases. Portanto, e daí a criticidade da liquidez dos dados. Okay? Bom, então, existem vários desafios. Portanto, já vimos que a componente dos dados é muito importante nos vários desafios, nos desafios das organizações para as abordagens de inteligência artificial. Portanto, temos aqui, como o slide demonstra, fragmentação dos dados, ou seja, a não liquidez de dados acontece porque eu tenho muita fragmentação de dados. Não é? Tenho desafios de outras ordens, que é, por exemplo, desafios ao nível da tecnologia de infraestrutura. Não é? Eu já falei há pouco, eu vou precisar, para começar qualquer abordagem de inteligência artificial, com uma escala que se preze, não é? Portanto, eu vou precisar de escalabilidade, vou precisar de storage, vou precisar de capacidade computacional e muitas vezes vou precisar de hardware especializado, não é? Portanto, não são poucos aqueles algoritmos que precisam de não apenas de CPUs normais, mas que também usam, por uma questão de eficiência, GPUs. Portanto, eu preciso de hardware especializado. E preciso também de software muito especializado. A criação de modelos, a gestão de modelos de machine learning obedece a softwares com um certo nível de especialização. E da mesma forma que eu tenho esta especialização de ferro, de infraestrutura, eu tenho uma não menos importante, ou ainda mais importante que esta, que são as pessoas, é o talento
não é? Portanto, o machine learning e a inteligência artificial não é uma competência que eu consiga adquirir facilmente no mercado. Portanto, eu tenho que ter gente capaz de endereçar estes desafios, porque os modelos são complexos, as metodologias são complexas, portanto, isto requer conhecimento muito especializado. Portanto, e posto este enquadramento, todo este enquadramento que eu dei, a IDC retira aqui uma conclusão muito importante, que é as empresas que querem abarcar em abordagens de inteligência artificial e machine learning têm então que estar dotadas de soluções que lhes permitam, soluções end-to-end, que lhes permitam cobrir todo o espectro do ciclo de vida de desenvolvimento de inteligência artificial. Portanto, e nesse sentido, e atentos a estas problemáticas, a este enquadramento, a Oracle está a desenvolver a sua visão, a sua abordagem estratégica ao mercado que permitirá suportar os seus clientes nos seus desafios sobre este tema da inteligência artificial e machine learning. E no que é que assenta esta estratégia? Esta estratégia assenta na compartimentalização do portfólio de soluções da Oracle em 3 áreas. Uma área que nós chamamos de ready to go, okay? Esta área diz respeito a aplicações inteligentes, aplicações verticais de negócio inteligentes, portanto, que produzem recomendações inteligentes para os utilizadores. E as segundas e as terceiras áreas, que formam elas duas a plataforma end-to-end de desenvolvimento de modelos de machine learning, de abordagem e desenvolvimento de machine learning, como eu disse, servem para isso, para fazer o desenvolvimento de soluções que alavancam ou que tiram partido de machine learning e inteligência artificial. Portanto, e nós dividimos isto em 2 componentes. Uma que é as soluções ready to work, okay, que são soluções que têm machine learning embebido no seu funcionamento, okay, e que são componentes que as empresas podem usar, que os arquitetos de soluções podem utilizar para construir as suas soluções end-to-end. Okay? E tem num terceiro pilar as soluções que nós chamamos ready to build, que permitem, que têm o core das ferramentas de data science, de que os data scientists se vão socorrer para construírem os seus modelos, para treinarem soluções, para fazerem o deployment dos seus modelos. Okay? Então, começando aqui pelas aplicações, só numa abordagem alto nível, eu queria explicar um bocadinho como é que nós estamos a dar esta inteligência às aplicações. Portanto, estas aplicações utilizam muitos dados, não é? Portanto, a linha verde conseguem perceber, são os dados produzidos pela própria aplicação, não é? Que resultam das interações da empresa, do modelo de negócios das empresas, do histórico que vem para trás, das interações com os utilizadores de negócio. Okay? E estes dados são complementados, ou pelo menos os algoritmos que correm em cima destes dados e produzem recomendações, correm em cima de um manancial de dados muito grande, dados de mercados, que nós chamamos de DataFox, uma solução que se chama DataFox, que utiliza volumes muito grandes de dados de mercado. Okay? Portanto, então, a partir daí, estas soluções conseguem produzir recomendações, guiadas, claro está, por algumas calibragens que os utilizadores deverão dar, que têm a ver com os seus objetivos de negócio. Não é? Estas aplicações, com base nestes dados, com algoritmos a executarem em cima destes dados, conseguem produzir recomendações de negócio para os seus clientes. Bom, alguns exemplos que eu gostava de mostrar são as aplicações da suite de CX, de ERP, Enterprise Resource Planning, e de gestão de recursos humanos, HCM Cloud. Por exemplo, vocês conseguem ver aqui alguns exemplos, tanto ao nível do ERP, estas aplicações conseguem produzir recomendações de apoio à negociação, por exemplo, num HCM Cloud de gestão de talentos. Estas aplicações conseguem também emitir recomendações sobre perfis que fazem, perfis de pessoas que poderão estar mais bem colocados para suprir uma necessidade de contratação de uma empresa.
Portanto, ao nível da construção de aplicações, o que vocês veem aqui é um diagrama que ilustra de uma forma lógica as componentes que os arquitetos e os data scientists conseguem encontrar na nossa plataforma de data science. Okay? Portanto, esta plataforma disponibiliza componentes que vão desde a captura, seja ela via batch, seja ela via real-time de dados, okay? Até à disponibilização e o consumo desses mesmos insights, desses outputs produzidos pelos algoritmos. No centro, claro está, estão os componentes core do Data Science, que é, em primeiro lugar, como eu referi, componentes de gestão de dados. Portanto, reforço, é muito importante dominarmos os dados antes de encetarmos qualquer abordagem de Data Science. Portanto, e no centro temos então as componentes core de Machine Learning e Data Science. Portanto, eu dou aqui alguns exemplos. Na vertente de Ready to Work, temos a Autonomous Database, que é uma base de dados autónoma, em que o utilizador ou o administrador não precisa de se preocupar com tudo aquilo que tem a ver com o ciclo de vida de gestão de um grande repositório de dados como uma base de dados. Portanto, com esta solução, irá ela própria tratar autonomamente de todo o ciclo de vida, seja todo o ciclo de vida de gestão da base de dados, seja ele de upgrades, de patches, de segurança e até mesmo do próprio tuning. Portanto, esta base de dados adapta-se com a utilização, com o conhecimento dos perfis de utilização dos utilizadores de negócio, adapta-se para estar otimizada do ponto de vista de performance. Okay? Outro exemplo é a nossa solução de analítica, okay? de analítica aumentada, a solução de Augmented Analytics, que a título de exemplo o que esta solução permite é, agarrando num dataset com uma folha branca, permite clicar, por exemplo, num atributo ou numa métrica desse dataset e a partir daí produzir um conjunto de recomendações alargadas ou de análise de correlação desse mesmo dataset. E finalmente, chama a atenção para aquilo que são os componentes core de Data Science, que permitem correr algoritmos em cima da própria base de dados, onde estão os dados, mas também socorrer-me de ferramentas de frameworks de open source, portanto, e usar a meu belo prazer, sem qualquer tipo de limitação, dar as melhores ferramentas para os Data Scientists poderem desenvolver os seus algoritmos de Machine Learning. Bom, e assim termino. Despeço-me com o statement de missão da Oracle. Agradeço novamente. Espero que tenham dado o vosso tempo por bem emprego e até uma próxima oportunidade.